Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal, você que é vocacionado, você que deseja conhecer a comunidade Canção Nova. Nós estamos aqui para apresentá-la para você. E nada melhor do que trazer vida para que você possa conhecer o nosso carisma. Estou aqui com a nossa irmã e ela vai se apresentar um pouco para vocês. Olá, meu nome é Elisiane, eu sou da comunidade Canção Nova há 16 anos e sou do núcleo. Moro aqui em Cachoeira, sou casada e tenho 2 filhos. Sou casada com o André e tenho o Mateu e o Bernardo. Eu não me apresentei, mas eu me chamo Catherine de Souza, também sou membro da comunidade Canção Nova e estou aqui fazendo essa experiência belíssima de aprofundar ainda mais no carisma. Mas, para já darmos início ao nosso momento de partilha, né, que vai ter como tema a Divina Providência. Eu vou trazer um pouco dos nossos documentos para que você possa conhecer também. A providência na Canção Nova não atinge somente a parte material e financeira, mas atinge tudo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E para a primeira pergunta, né, já gostaria de conhecer um pouco mais da Elisiane. Como a Elisiane conheceu a Canção Nova? Bom, é uma longa história. Graças a Deus foram muitas providências na minha vida. Eu conheci a Canção Nova, eu morava nos Estados Unidos, foi em 2005 para 2006 mais ou menos. Estava começando na renovação carismática, na época sempre servindo ao grupo de oração. E na época, por providência divina, tinha uma casa de missão lá e nós fomos visitados pela Marina Adamo, né, que ela fez um momento de oração conosco. E eu comecei a conhecer, mas assim, não conhecia a Canção Nova daqui do Brasil. Conhecia, né, só de nome, né, da igreja mesmo. E aí, lá, conforme eu estava mais inserida no grupo de oração, uma irmã de comunidade falou assim: ei, você não quer fazer o caminho para a comunidade Canção Nova? Eu falei assim: nossa, mas o que é isso? Ela falou assim: não, é uma comunidade católica. Eu falei assim: mas eu vou ser consagrada? Ela falou: eu falei assim: eu vou ser freira? Todo mundo pensa isso, né? Eu vou ser freira, né? Lá tinha umas que usavam os hábitos cinza, assim, né? Daí ela falou: não, lá pode ser casado, pode ter filho, né? Então isso já, tipo assim, nossa, é diferente, né? Mas vamos ver. E fui rezando. E daí aos pouquinhos eu fui conhecendo um pouco, entrei em contato com a comunidade, eles também entraram em contato comigo. E Deus, né, na sua divina providência, Ele foi colocando as pessoas ao nosso lado. Eu fui rezando, depois eu visitei a casa de missão que na época era no Texas. Tinha a nossa saudosa Celinha, né, a Célia, que veio a falecer. Tinha outros membros também que uns entraram, outros saíram. Mas a partir dessa experiência que eu fiz com Deus, né, que eu conheci a Canção Nova, fiz o caminho e na época eu ainda estava discernindo se era para o núcleo ou segundo elo. E eu vim diretamente para cá e logo já entrei no pré-discipulado. Que maravilha, que bênção. A Canção Nova realmente foi uma providência na sua vida, né? Dos Estados Unidos, veio parar aqui em Cachoeira Paulista, olha só que bênção. Não, foi uma super providência. Na época eu morei era Fort Lauderdale, né, nos Estados Unidos. Eu ainda fiquei lá 3 anos, né? Foram 2 anos de caminho vocacional, que é o normal, como todo mundo faz, porque é necessário esse caminho, né? Porque a gente conhece a Canção Nova e a Canção Nova também nos conhece, e a partir da luz de Deus, do carisma, do Espírito Santo, a gente vai se identificando. Então, isso foi muito legal, porque lá tinham outras comunidades, né? Tanto americana, outras até brasileiras, né? Mas eu sentia que quando eu encontrava com alguém da comunidade, aquilo ressoava, eu falava assim, eu quero viver isso, sabe? É um desejo de ter Jesus mais perto, de participar da Eucaristia, né? De viver essa santidade com radicalidade, porque isso o Padre Jonas sempre nos ensinou, a radicalidade da nossa vida. E isso brilhava aos meus olhos. Então, assim, e por isso eu dei uma... Lógico, não foi fácil, né? Porque quando eu cheguei dos Estados Unidos também, na minha família, na minha cidade, eles falavam assim: nossa, mas agora você tem um futuro promissor, né? Fala inglês, né? Morou fora, tem outra bagagem, até mesmo porque eu fiz faculdade. Mas assim, é como se fosse aquela passagem da pérola, do homem que encontra a pérola e vende todos os outros campos. Então o meu desejo era só ter Jesus. Eu não queria mais nada, não queria dinheiro. Tanto é que quando eu vim, eu deixei tudo, deixei carro, deixei família, deixei os bens. Eu deixei tudo, porque eu sabia que tinha um bem maior, que realmente é isso que a gente vive, essa providência
de todos os dias na Canção Nova, essa providência que Deus, assim, nos encanta, Sim. né? Nos encanta cada dia. E essa experiência de deixar tudo pelo tudo mesmo, né? Quando a gente encontra, se torna até mais forte. Apesar das dores da renúncia, que faz parte. Mas ainda assim a alegria do tesouro encontrado é muito maior. E para a gente dar continuidade, partilhe um pouco conosco quando você viu a providência divina agindo em sua vida através da Canção Nova. Olha, foram várias, né? Eu pude fazer essa experiência até mesmo logo que eu cheguei, né, na comunidade, porque eu pensava assim, nossa, como que vai ser de não ter roupa, né? Porque a gente é mulher, a gente tem os desejos, sim, né? Sim. Tipo assim, de se vestir bem, de se arrumar. Diz da própria feminilidade também, Isso. Né? E eu fui vendo que a partir das minhas irmãs de comunidade, a partir dos outros, Deus, ele é tão particular e tão amoroso, porque eu vejo assim que é um amor muito grande, né? Então assim, ele nos conhece por completo. Então assim, muitas experiências que eu fiz, tipo de vontade de comer alguma coisa que não tinha, eu pude tocar nessa providência, coisas assim que ninguém sabia. Às vezes ia ter um encontro com o meu irmão e eu tava com vontade de comer, por exemplo, um cachorro quente ou uma comida da minha mãe parecida, um macarrão. E Deus ia lá e providenciava. E eu falava assim, nossa, Deus, sim, de matar aquela vontade mesmo, né? Aquela saudade que tem dentro de nós, assim. Em relação a roupas, eu falava assim, nossa, eu vou andar desleixada, como que vai ser isso, né? Só que Deus, ele foi convencendo também dentro do meu coração, porque ele é pessoal, né? O amor dele é tão grande que ele sabe aquilo que eu realmente preciso. Né? Ele não vai dar nada além, ele vai dar aquilo que eu preciso. Então, uma calça do jeito que eu gosto, uma blusa do jeito que eu gosto. Então, assim, aquilo lá também foi fazendo, foi, assim, brilhando os meus olhos. Eu falei assim, não, Deus realmente me ama, né? Como continuo amando. Hoje, como casada, né? Como mãe, tenho 2 filhos. Eu vejo isso, essa providência da Canção Nova, tocar também na minha família. Tanto assim, na compra de um carro, que é raro, mas assim, quando eu também morei em Portugal, né? Na minha vida missionária, eu morei aqui, passei na missão de São Paulo. Depois de São Paulo, eu tive a graça de morar na Terra Santa por 3 anos, onde eu me noivei lá, na Gruta da Anunciação. Então, eu tive a graça de morar lá. Daí nós viemos para o Brasil, nós casamos aqui, que foi o que a gente pediu para o conselho, nós casamos e fomos morar em Portugal. Então, nesses 4 anos que eu morei em Portugal, que é fora da nação, longe da família, né? Eu pude vivenciar muito isso, tanto a questão da comida, né? Como eu coloquei aqui, que é muito sabor, assim, a gente sente muita falta, como o carinho de Deus, né? Nas coisas assim, prática, tipo, minha mãe é uma senhora de quase 80 anos e quando eu fui ter meus filhos, a gente teve a graça dela comprar passagem e ir. Nossa, que bênção. Então, providência. Assim, muita providência, né? Não é uma passagem barata, mas assim, eu vejo o carinho de Deus que nos proporcionou isso, né? Então, assim, de ter ela também, de estar cuidando dos meus filhos, né? E lógico, Deus também trabalhou muito nela. Então, assim, é essa providência mesmo, né? Depois, quando nós viemos para cá, era perto da pandemia, estava demorando muito para a gente conseguir vender o nosso carro lá era também mais antigo e tal, mas assim, a gente não conseguia vender. Passou 1 mês, 2 meses, eu falei assim, nossa, está chegando a data da passagem, a gente precisa ir embora. E assim, ir embora com a família toda. E assim, quando você é solteira, você faz uma mala e você vai. E quando você é casado, você não tem uma mala, você tem uma casa para você levar. Uma família toda. Uma família toda, né? E aceitar toda a logística que vai ser também aqui, né? Então, assim, a gente também precisa. E assim, foi muito interessante, porque a partir disso, graças a Deus, nós tivemos a graça de conseguir vender. Logo naquela semana eu tinha conversado com uma irmã de comunidade daqui que estava vendendo o carro dela. Que eles também precisavam vender, porque eles tinham tido mais um bebê, tinha que trocar o carro tinha que ser maior. E ele estava chegando a data de dar a parcela e não tinha dado. Eu só sei que foi assim, eu vendi o nosso carro tipo na quarta-feira. Eu já sabia desse carro dela, mas como nós não tínhamos dinheiro, não tinha
como fazer nada. Depois de 2 dias, ela falou, eu falei assim, e aí, o carro ainda tá aí? Ela falou, tá. E já fazia uns 4 meses que ela estava tentando vender. E a gente também não tinha todo o dinheiro, né? Mas assim, graças a Deus a gente conseguia um carro bom que, né, que não dá problemas, né? Mas assim, foi aquela providência naquele momento. E daí a gente, assim, eu vejo esse carinho de Deus por mim, pela minha família, né? Muitas coisas que a gente chegou. Porque quando a gente vem, a comunidade deu o básico. Mas que bom foi a gente fazer essa experiência dos irmãos de comunidade nos ajudar. Porque faltava guarda-roupa para os meus filhos, cama, berço. A comunidade ela deu o básico, né? Que era o armário de cozinha, isso aqui. Mas muitas coisas eu vi meus irmãos de comunidade também, tipo, ó, Lisiane, eu tô trocando, você quer? Ó, Lisiane, a gente tem isso, vocês estão chegando, daí a gente não tinha cama. Não, calma aí, vamos... Então, assim, é uma mobilização também em viver comunidade. Porque isso também o Padre Jonas sempre nos disse. Às vezes a providência está aqui, mas ela também passa por mim, pelo irmão, para chegar até a outra pessoa que realmente está precisando. Então, assim, a gente teve essa graça de viver também, né? De ter o material, Sim. né? De ter aquilo que era necessário para nós. E é muito bonito de ver como a providência ela vai se atualizando, né? Ela faz parte da Canção Nova, ela se manifesta de forma tanto material, quanto espiritual, quanto num cuidado, como através de um irmão. E isso perpassa por todos nós membros da comunidade. Tudo isso que ela foi falando, até mesmo da vontade de comer algo diferente, de algo que Deus nos dá esse carinho. Eu posso dizer que chegando agora, sendo uma das mais novas aqui na comunidade, eu também experimento essa graça que atualiza-se na minha vida. Então, assim, é muito bonito de ver como o carisma ele vai gerando vida a partir daquilo que a gente vai vivendo, né? Que a gente vai experimentando, só vai fazendo brilhar ainda mais em nós o carisma. Uhum. E é interessante, né? Tem uma frase, né? Até da velhinha, que diz: o inesperado é a regra da providência. Porque muitas vezes a gente não consegue viver a providência porque a gente prevê. Só que se eu prever antes, eu não vou conseguir ter a providência divina. E é aquilo que Deus quer para mim. Então, assim, de também ser essa pessoa abandonada. Né? Eu sei que foi fácil? Não, foi muito difícil. Né? Falando assim, mas assim, dá vontade de chorar, né? Me emocionando, porque eu lembro na hora de quando nós saímos de Portugal, eu vim para cá com 2 crianças pequenas. Não foi fácil, mas Deus, ele tipo assim, ele é abundante na sua graça, né? Então, assim, realmente tem um coração agradecido e realmente Deus, assim, ele nos impressiona, ele nos ama, né? É um amor assim tão grande que ele sabe realmente daquilo que a gente precisa. Então, assim, como é bom, como é belo viver esse carisma, assim, né? Em comunidade, mas também deixar Deus tocar na nossa vida e que ele, como diz, né? Buscar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E é tudo, né? E não tudo só, é tudo, tudo né? é tudo. Como dizia Tudo nosso é fundador. tudo. Não é simplesmente no material que assim, é que o material é o palpável. Mas assim, na vida espiritual, né, na fraternidade, em todos os outros âmbitos, na maturidade, né? Talvez se eu não viesse, eu não ia ter a maturidade de falar, né? De ter essa experiência para passar para outras pessoas, que é possível viver como família e como consagrado nessa dependência de Deus. Então, assim, é muita graça. Graças a Deus, muita graça. E o bonito de viver tudo isso é que, assim, na Divina Providência a gente vive um total abandono. Só que muitas vezes a gente dá o passo sem saber o que virá. Então a gente vive um compreenderás tudo ao seu tempo, né? A gente vive e lá na frente a gente vai compreender esses desígnios de Deus na nossa vida, por que Ele nos permitiu viver isso. E a gente sempre consegue colher um fruto de tudo isso. Eu garanto que você amadureceu muito, cresceu muito no carisma, na sua fé, na sua experiência com Deus, tanto particular como comunitária, também na sua família, né? Que é algo que você acredita ter vivenciado. Sim, e realmente foi. Porque quando nós pedimos para vir de Portugal para cá, nós pensávamos muito nos nossos filhos. De ter convivência com as avós, mesmo com a grande comunidade. Não que lá a gente tem, graças a Deus, é muito boa, tá do lado de Nossa Senhora, era maravilhoso. Né? É experiência, mas assim, tudo tem um tempo.
E foi por pura providência, né? Mas assim, logo que nós chegamos, infelizmente, mas meu sogro, ele ficou com câncer. Mas assim, nós pudemos dar essa assistência a toda a família, a poder viver com ele esse momento. É um outro momento aqui de partilha também mais do meu marido do que meu, mas tudo aquilo que a gente pôde viver com meu sogro, de poder ir no hospital com ele, eles descobriram logo. Foram 6 meses assim, muito difíceis, né? Que é voltado para a morte, que é triste. Mas assim, a gente viu a santidade também vibrar dentro dele também a graça de ter um filho consagrado. Né? Na época ele ia no hospital de Barretos e lá tem grupo de amigos em Barretos e tem a casa de missão de São José do Rio Preto. Então assim, o pai dele não entendia. Ele falou assim, nossa, porque ele começou a ser visitado pelo grupo de oração para receber a Eucaristia. E assim, a gente é de outro, são mais de 9 horas, sei lá, é muito longe. Mas o pai dele falava assim, como que você conhece essas pessoas se você morou 14 anos fora do Brasil? Né? Porque ele não morava aqui. Como que você conhece? Né? Não, pai, eles são meus irmãos. Nossa, então, assim, era muito forte. Mas como assim seus irmãos? Daí ele falou, não, são meus irmãos do Carisma Canção Nova. E por isso, assim, é muito mais do que isso, porque é uma graça sobrenatural do carisma. Porque os nossos laços espirituais, eles são, não digo maiores, mas são tão mais fortes, assim, do que os carnais. Então, assim, a gente se sente irmão mesmo. E eles puderam cuidar do meu sogro, né? Fazer parte, de estar ali, visitar, dessa assistência que nós não conseguíamos aqui. Né? E assim, por providência, nós estávamos no Brasil, conseguimos acompanhar toda a doença. Infelizmente, ele veio a falecer. Mas a gente pôde estar ali e, tipo, nós vimos, né? O meu marido conta que ele pôde receber a extrema-unção, pôde estar no leito da morte junto. Então, assim, isso é providência também, de a gente poder viver bem esse momento, para poder, né, também viver o luto. A gente sabe que essa terra é passageira, né? Nós estamos aqui para ganhar almas, né? E a gente busca mais e mais pessoas para serem evangelizadas, porque o desejo nosso é ganhar almas. Que todo mundo possa conhecer esse Jesus e ter essa vida abandonada em Deus. Que, como a gente diz, não é fácil, de renúncia. Mas como é belo, como é bonito você dizer um sim para a sua vocação e se entregar. E com o passar do tempo, eu tenho aqui há 16, tem gente que está aqui há 46 anos, que desde quando começou a comunidade. Mas assim, como Deus, Ele é grandioso e como é grandiosa a nossa entrega, a gente vê essa ação de Deus na nossa vida. Né? Por isso eu tenho desejo que todo mundo viva isso, né? Que mais e mais pessoas sejam também tocadas por essa graça de Deus e que também possa viver, né? Que não fique na renúncia, porque não é renúncia pela renúncia, o nosso troféu é o céu, né? Morrer e estar com Jesus e levar mais pessoas para Jesus, para que a gente não se perca. Né? E é muito bonito de ver, apesar de ser sofrido quando a gente vive, é que Deus não nos poupa de nada. Ele nos permite viver para que assim a gente possa dar uma vida vivida, que é como a gente traz aqui na comunidade. A gente evangeliza com aquilo que a gente vive. Então Deus nos permite viver tudo isso para que a gente passe aquilo que é a nossa experiência com Ele, uma experiência de esperança, uma experiência de abandono, uma experiência de quem confia mesmo e se permite viver tudo isso, mas confiando em tudo aquilo que Ele nos permite viver, né? Não, é isso mesmo. Uma das minhas, podendo partilhar, né? Uma das minhas primeiras, assim, experiências, assim, que realmente me chamou a atenção foi até quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu não conhecia a comunidade em si, mas assim, foi quando eu realmente fui fazendo essa experiência com Deus, mesmo não conhecendo, mas eu sabia que Deus tinha algo para mim. Eu morava em Cleveland dessa época, né, lá nos Estados Unidos, eu morava sozinha, fui como au pair, eu morei quase 2 anos com uma família e não tinha família nenhuma perto, assim, na época, né, eu fui realmente fazer um intercâmbio para aprender a falar o inglês, né, para assim, realmente conhecer uma outra cultura e foi maravilhoso, porque ali eu falo que Deus tirou tudo, né, ali foi
Porque eu perdi minha pátria, eu perdi minha língua, eu perdi meus amigos, eu perdi minha família, eu perdi... Então, assim, eu vejo que Deus tirou tudo de mim, né? Eu engordei para caramba, então perdi meu corpo, a autoestima. Mas Deus tinha que tirar tudo para nascer uma nova mulher. Então, assim, com o tempo também eu fui entendendo isso. Era um processo que eu tinha que viver ali. E numa desses momentos, né, eu ainda era de sair muito, eu era muito de beber, eu era muito de curtir. Eu era muito jovem, eu tinha aí por uns 24 anos, né? Então eu gostava muito de sair, de beber com os meus amigos e tal. E nessa época eu fui viajar e encontrar uma amiga da minha cidade que era em outro estado. E na época a minha Rosmader não conseguia me levar no aeroporto, eu tinha acabado de chegar, fazia só 3 meses, então eu não sabia a língua direito, não sabia os caminhos direito. Mas ela falou assim, não tem erro, vai por aqui. E eu não tinha celular. Nossa. Eu só tava com o carro. E daí, pronto, eu fui, passei o final de semana, era prolongado, uns 4, 5 dias com a minha amiga, né, saímos, foram para todas as baladas, não dormi direito, então eu cheguei super cansada, né. Logo que eu entrei no avião, estava dando overbooking, e falou assim, olha, infelizmente você vai ter que ir na primeira classe. Eu falei, nossa, tá bom. Infelizmente, que triste. Infelizmente, eu falei, não, tá tudo bem, né, suquinho toda hora, o assento era melhor, tal. Daí eu fiquei super empolgada ali, mas eu estava muito cansada, dormi um pouquinho, mas era curta a viagem. Chegando, eu estava vindo de Chicago e peguei o carro, eu acho que eu estava tão assim, zureta, que eu peguei o carro e fui andando. Só que assim, a parte que era da highway, que era para eu virar, não chegava. Não chegava, e não chegava, e não chegava. Conclusão, eu peguei uma estrada para o outro ponto, que não tinha nada a ver. Só que eu fui vendo que a gasolina começou a acabar, ia começar a entrar na reserva. Eu pensava assim, eu falei assim, gente, tipo assim, onde é que eu tô? Como que eu vou fazer? Eu comecei a rezar. Porque assim, eu não era tão de igreja, mas a minha mãe sempre me ensinou. Eu dormia, eu podia estar bêbada, do jeito que fosse, eu rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso e o Santo Anjo. Deus, cuida de mim. E eu sempre fui assim, eu nunca fui muito de medo. E eu fui ousada, né? Eu nunca tive muito medo assim, não. Falei, se acontecer qualquer coisa, não tem problema, Deus cuida. Minha mãe ficava morrendo de medo, tadinha. Hoje, como mãe, eu entendo, né? E daí eu fui, daí eu comecei a rezar. Eu falei assim, Jesus, onde é que eu tô? Como que vai ser? Eu não tenho um telefone. E eu fui andando e não tinha posto, não tinha polícia. Meu Deus. E assim, eu fui andando, comecei a ver que era uma estrada que era de muito caminhão. E fui andando e já comecei a ficar nervosa, né? Eu falei assim, agora, né? E não tinha entrada, tal. Eu falei, beleza, porque também não tinha como sair. Daqui a pouco, parou um carro. Eu vi que o carro ia parando, eu já parei atrás. Fui ver, era uma família. Seja Deus. Era uma família, era um chinês, a mulher era uma hispana e o filhinho atrás, ninguém sabe, eles não sabem o que aconteceu, disse que começou a chorar por causa do cinto de segurança. E por isso que eles pararam. Só que na hora que eu parei, eu nervosa, tremendo, eu com o mapa ali, não sabia nem onde é que eu estava com o mapa, mostrei para eles, ele falou assim, não, calma, você fique tranquila, eu sou estrangeiro. Eu sei o que você está passando, ela falando espanhol comigo, assim, agora você precisa ficar calma. Eu falei assim, nossa, foi Deus que mandou, né? E realmente foi Deus que mandou. E para ajudar, eu não tinha dinheiro para passar no pedágio, eu só tinha um cartão. E lá tinha que ser com dinheiro. E eu falei assim, pronto, né? Mas dali, conversando com eles, daí ele pegou o telefone, pegou o endereço, o telefone, ligou para minha Rosmada e já era, tipo assim, 11 horas da noite, era para eu ter chegado 8 horas em casa. Nossa. Então eu já estava perdida há um bom tempo, já sem saber, assim, muito onde é que eu ia. E daí eles ligaram, ele deu o endereço, eles mostraram, desenharam ali para mim, tudo. Ele falou assim, eu falei assim, tá, e agora tá acabando minha gasolina. Ele falou, não, eu levo você. Eles literalmente pararam, me levaram no posto, me deram dinheiro. Meu Deus. Me deram dinheiro. Me deram dinheiro, ficaram ali até eu me acalmar, foi conversando e tal. Chegou na hora de entrar na rodovia, eu entrei errado. Mas por quê? É que lá nos Estados Unidos é a mesma rodovia, é sul e norte.
E na hora eles falavam assim, entra por essa, mas era o nome da rodovia. Só que eu não entendia que era sul e norte. E entrei no lugar errado de novo. Eles foram atrás de mim. Eles foram atrás de mim. Por isso que eu falo assim, é uma coisa assim que Deus tocou tão forte no meu coração, porque eles poderiam fazer qualquer coisa. Ou outra pessoa, um caminhoneiro parar ali, né? A gente sabe de muitos abusos, né? De tanta coisa que as pessoas sofrem. E eles foram atrás de mim e falaram, não, você está no lugar errado, dá a volta. Daí eu andei mais um pouco, dei a volta, entrei. Daí eles me seguiram um pouco para saber se eu estava certinho, se estava tudo bem. Eu falei, não, pode ir embora, agora eu sei onde é que é, eu vou voltar, vou achar e vou. E dito e feito, assim, o caminho não era difícil. Eu acho que era mais a situação que eu estava ali nervosa. Mas assim, eu me senti tão amada por Deus porque ali podia acontecer várias coisas. Mas Deus colocou realmente uns anjos. No outro dia de manhã eles me ligaram. E era 7 horas da manhã, eu tinha que trabalhar. Como eu era au pair, eu ficava com as crianças e eles iam trabalhar. Eles me ligaram, eu vou te pagar. Ele falou, não quero dinheiro. Eu só tô ligando para saber se tá tudo bem com você. Que bonito, cuidado, né? Eu falei assim, eu não acreditava mais ainda. Eu falei assim, o quê? Eu tô entendendo direito, né? What? Daí eu falei assim, Daí ele falou, não, eu tô querendo saber se tá tudo bem. Eu falei assim, tá tudo bem. Ele, então tá bom, então eu fico mais tranquila, você tá bem. Então, assim, esse cuidado de Deus, lógico, esse foi um dos, mas foram muitos, gente, foram vários, foram muitas providências. E assim, quando a gente mora no exterior, a gente toca muito nisso, porque a gente realmente não tem ninguém. E a pessoa, ela é tocada por Deus, porque a gente reza e eles sentem no coração que só pode ser Deus. E comigo tinha que ser assim. Então, a pedagogia para cada um, né? Comigo tinha que ser assim. Eu tive uma formadora que ela falou que eu me trombei com Deus. E foi realmente isso. Eu tive que ser... Deus tinha que dar um empurrão em mim, assim, tipo, vem pra cá, você não. Porque, assim, eram muitas dúvidas, eu sou muito racional. Então, assim, são muitas coisas da história também, né? Mas isso é um pouquinho da providência. É assim, você partilha um pouco da sua história, eu já fui identificando na minha também aquilo que são os sinais da providência, desde antes de eu chegar aqui até hoje, né? Porque a providência ela vai se manifestando. E eu também quero convidar você que nos acompanha a ir vendo os sinais na sua vida da providência. Tenho certeza que Deus também se manifesta através dos fatos, dos acontecimentos, através de outras pessoas, porque a providência ela é abundante e ela acontece no ordinário do dia a dia, né? De forma extraordinária e também no ordinário. Então, assim, você pode ir colhendo de Deus aquilo que são as manifestações dele na sua vida e experimentar da providência dele que cuida e que rege todas as coisas. Muito obrigada, agradeço. Foi uma providência para mim conhecê-la, porque são muitos irmãos aqui na comunidade, né? E nem sempre a gente tem essa oportunidade, diante das nossas atividades, de conhecer um pouco mais dos irmãos, mas a providência, ela rege todas as coisas e eu pude conhecê-la um pouco mais agora da sua história e de como a providência agiu, né? Sim, eu que agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui, poder partilhar, né? Partilhar a vida, né? Também pela sua vocação, que Deus abençoe. Amém. Né? Somos iguais, irmãs de comunidade, eu também fico muito feliz de saber, né, que você é minha irmã e que eu também posso contar. Amém. Muito obrigada, também pode contar comigo. E é isso. Que Deus os abençoe. Até a próxima!